Ah, agora foi. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Sarita, eu sou do jurídico da Petrobras e eu acompanhei a implantação do Marco Legal de Startups na companhia. Eu vim trazer um panorama geral, né, quais foram as principais mudanças do Marco Legal de Startups, comparando com outros modelos de contratação pelo poder público e falar um pouquinho sobre como que foi na Petrobras e quais foram os benefícios decorrentes disso. Primeiro, antes da gente entrar no mérito, né, de como que foi essa implantação, é importante a gente avaliar por que é preciso pensar em compras públicas como incentivo à inovação, como um fomento à inovação. E aí eu trouxe alguns dados, né? Primeiro que 13,5% de todos os gastos da administração pública no Brasil corresponde a compras. Então, de tudo que a administração pública, de forma geral, consome, investe, 13,5% está só em compras públicas. Além disso, desse percentual, considerando todo o PIB da administração, o PIB do Brasil, né, 6,5% desse PIB é só das compras da administração pública. Então, a gente percebe que tem um impacto muito grande, tem um percentual muito grande de investimento da administração em compras públicas. Daí decorre a necessidade da gente considerar qual é a relevância e por que usar as compras públicas também no fomento à inovação. Especificamente em relação à Petrobras, a gente tem que 4% do percentual médio das compras do sistema Petrobras corresponde ao PIB do Brasil. Então, de todo o PIB, todo o Produto Interno Bruto brasileiro, 4% são só as compras da Petrobras. Ou seja, daqueles 6,5% que a gente viu antes, né, os 6,5% da administração pública como um todo, a maior parte desse percentual é só gasto pela Petrobras com as suas aquisições. Então, se de uma forma geral para a administração pública isso tem um impacto, considerando nesse cenário as compras da Petrobras, a gente vê que esse impacto é muito maior, é muito substancial. Por isso é importante a gente considerar a Petrobras nesse cenário de compras públicas e de inovação. E se a gente for pensar só no programa Conexões para a Inovação, que é o programa da Petrobras voltado para a inovação, para desenvolvimento, para startups, para empreendedorismo inovador, 1,7 bilhões é o investimento aproximado já feito de 2020 até 2024. Então, em 4 anos de programa, a Petrobras já investiu quase 2 bilhões de reais exclusivamente em contratação de startups, em contratação de desenvolvimento e de inovação. Então, o impacto efetivo das compras da Petrobras, de fato, é muito grande. E aí, para ilustrar, né, como é que foi essa questão do Marco Legal de Startups e o impacto do Marco Legal de Startups, dessa legislação, no cenário de inovação, eu vou trazer um pouquinho a história da Caixinhos Dourados. Todo mundo conhece a história da Caixinhos Dourados, né? A fábula de Caixinhos Dourados diz que ela era uma menina que estava andando na floresta, encontrou uma casa, entrou nessa casa e dentro dessa casa ela foi, primeiro, encontrar a cadeira mais confortável. Qual é a melhor cadeira para eu me sentar? Achou essa cadeira e sentou na cadeira. Mas nesse processo, ela quebrou uma das cadeiras, que era a cadeira do ursinho. Aí ela encontrou uma mesa com 3 tigelas de mingau. Experimentou as 3 tigelas de mingau, achou a tigela de mingau, que era aquela que estava mais saborosa, com a temperatura mais adequada. E era a tigela de mingau do papai urso. Depois, ela estava muito cansada, porque ela tinha andado na floresta, resolveu descansar e foi descobrir qual era a cama mais confortável. Testou as 3 camas, identificou a cama da mamãe ursa como a cama mais confortável, deitou, dormiu. Aí os ursinhos chegaram em casa, acharam aquela menina estranha, enfim. O resto da história vocês sabem, mas não é relevante aqui para a nossa ilustração. O que é relevante é que, para Caixinhos Dourados, a escolha perfeita existia. Tinha, dentre as opções, aquela que era a ideal, aquela que era a escolha perfeita, que resolveria todos os problemas dela. Então, tinha a cadeira mais confortável, tinha a melhor cama, tinha o mingau mais saboroso. Ela conseguiu, dentre essas opções, achar aquela que melhor atendia às necessidades dela. Quando a gente fala de compras para inovação, de contratar inovação, será que essa escolha perfeita de fato existe? E aí, a gente vai para o cenário que a gente tinha antes do Marco Legal de Startups. Antes desse marco, da possibilidade da administração pública contratar inovação do jeito previsto nessa legislação,
o que a gente tinha de cenário para contratar inovação eram essas 4 opções. A gente podia licitar, que é a regra geral da administração pública, vai no mercado, publica um edital, recebe as propostas, analisa essas propostas, julga e contrata uma proposta, que é aquela mais adequada. Existe também a possibilidade da contratação direta, que é aquele cenário em que você justifica por que você está escolhendo aquele determinado fornecedor. Não, eu quero contratar isso aqui porque é a solução que melhor me atende, é a única que existe no mercado, eu escolho, identifico, vou direcionado naquela. Existe o termo ou o acordo de cooperação, que são instrumentos para desenvolvimento, para colaboração, para compartilhamento de informações, para troca efetiva, para uma colaboração entre as partes. E existia a encomenda tecnológica, que era um instrumento mais recente, que permitia a identificação daqueles que poderiam atender às necessidades da administração pública, permitia a contratação direta e retirava o risco tecnológico do contratado. Mas em todos esses cenários aqui, a gente tinha sempre alguma coisa que não era adequada. Então, a escolha nunca era perfeita. No caso da licitação, a gente tinha um único contrato e o risco de insucesso desse contrato contava contra o fornecedor, contava contra o contratado. Se ele não entregasse aquilo que tinha sido solicitado, ele paga uma multa, ele responde ao processo administrativo, tem uma série de sanções para essa empresa contratada que não entrega o que é pedido. E quando a gente fala de um cenário de inovação, o risco tecnológico, o risco daquela solução não ser adequada, é um risco muito grande e é um risco existente, é um risco real. Não tem como a gente afastar. Então, a licitação, ela não era uma escolha perfeita. A contratação direta também não. Por quê? Porque, embora aqui a gente tenha a possibilidade de escolher quem vai ser o contratado, eu continuo com o mesmo cenário na execução contratual que eu tenho na hipótese de licitação. Então, eu continuo tendo o risco do insucesso do contrato depondo contra quem foi contratado. Deu errado? Sinto muito, deu errado, você vai pagar multa, porque o que eu te contratei foi a execução disso aqui. Ah, mas era um risco, isso aqui era algo muito inovador, a gente não sabia se ia dar certo. Sinto muito, eu fiz um contrato, você se comprometeu a entregar. Se não deu certo, você que tem que resolver. O problema é seu. No caso do termo ou acordo de cooperação, o que a gente tinha de dificuldade é que o termo de cooperação é um acordo de colaboração. Então, embora aqui se admita o desenvolvimento conjunto, exista um esforço mútuo das partes, da administração pública, junto com o particular, tentando atingir um objetivo comum, e nesse caso os riscos são divididos, inclusive o risco de insucesso, que não resulta em penalização para a outra parte, aqui a gente não tem a possibilidade de escala. Então, eu não consigo, do termo de cooperação, passar direto para um fornecimento em escala. Eu desenvolvo, eu tenho um resultado, eu tenho um produto, e aquele produto, conforme as regras estipuladas no instrumento, para a propriedade sobre os resultados, aquele produto vai ser depois comercializado. Mas eu não posso contratar diretamente aquele que foi o meu parceiro. Não existe esse caminho direto. No caso da encomenda tecnológica, embora eu possa ter o fornecimento em escala contratado junto a quem tenha desenvolvido e exista o risco do insucesso, que não depõe contra o contratado, o risco tecnológico ele é inerente ao contrato e não é utilizado contra o prestador, contra o desenvolvedor. Nesse caso aqui, a restrição é que eu somente posso usar esse contrato quando, de fato, tem risco tecnológico. Então, se eu não sei se tem um risco tecnológico, ou se aquele risco tecnológico não é tão evidente assim, eu não posso usar a encomenda tecnológica. Eu precisaria passar para uma das outras 3 opções. E é nesse cenário aqui, em que eu não tinha a escolha perfeita, em que eu não tinha esse casamento de soluções ideais e de regras que permitiriam atribuir à empresa contratada, a quem fosse contratado, o desenvolvimento sem o risco, que surge a Lei Complementar 182 de 2021. Essa lei, ela é o marco legal de startups e empreendedorismo inovador.
E, além dela trazer uma série de outras previsões sobre startups, inclusive tratando benefício tributário, sandbox regulatório e outras questões desse cenário de inovação, ela traz o chamado contrato público de solução inovadora, que decorre de uma modalidade licitatória. Então, eu tenho um processo de seleção público, eu preservo os princípios da administração pública, mas, na execução, eu tenho características que somam o que eu tenho de melhor em todas aquelas 4 situações anteriores, em todas aquelas 4 hipóteses. Eu tenho um teste de escala remunerado, que admite insucesso, então eu contrato alguém para testar em conjunto com aquela pessoa, com aquela empresa, a solução e ver se de fato ela atende o que eu quero. E eu remunero essa empresa enquanto isso, ou seja, eu posso começar o contrato sequer sem saber se vai dar resultado favorável ou não. Eu começo o contrato com a incerteza. A incerteza ela é inerente à própria contratação. Eu posso contratar pessoas físicas ou jurídicas. Então, o CPSI também admite a contratação de um profissional. Não precisa ser uma pessoa física. Pode ser pessoa física ou jurídica, pode estar isolada, pode estar em consórcio, pode ser nacional, pode ser estrangeira. Então, o rol de empresas, de pessoas, de agentes que podem ser contratados é muito maior do que quando a gente pensa num cenário de contratação direta, de contrato de serviços, de desenvolvimento de tecnologia. Além disso, eu posso contratar soluções em paralelo. Eu posso começar com uma dúvida. Eu tenho uma dúvida, eu não sei como que esse meu problema pode ser resolvido. Eu tenho aqui um desafio que eu preciso solucionar e eu não sei que solução, se existe solução no mercado que pode me atender e, se existir, que tipo de solução, qual a melhor disciplina, qual a melhor tecnologia, qual o melhor sistema, qual o melhor material, eu não sei. Está tudo em aberto para mim. E eu vou ao mercado, para o mercado me trazer essas respostas, trazer as variadas respostas e eu poder testar essas respostas segundo o que eu tiver estabelecido e remunerando o mercado enquanto isso. E eu posso contratar mais de um. Então, o CPSI ele também tem essa distinção quando eu comparo com a licitação ordinária ou com a contratação direta. Se eu entender que existem 3 soluções que me atendem igualmente, e eu não sei qual das 3 vai funcionar melhor, eu posso, em paralelo, contratar as 3, testar as 3, remunerar as 3, e lá na frente, quando eu descobrir qual é a que melhor me atende, aí sim eu contrato diretamente essa solução para o fornecimento em escala. Então, eu tenho um caminho que passa do teste remunerado para a contratação direta em escala do fornecimento daquela solução. Além disso, ao contrário da encomenda tecnológica, que existe a demonstração do risco tecnológico, nesse caso aqui do CPSI, eu não preciso do risco tecnológico. E aí é importante lembrar que o risco tecnológico ele é definido na lei. Então, como ele tem uma definição, qualquer coisa que fuja dessa definição vai ser considerado sem risco tecnológico. A dúvida por si só não é um risco tecnológico. E aí, aqui nesse caso, se eu tenho dúvida, eu posso recorrer ao CPSI. Então, a gente vê que o CPSI, o Marco Legal de Startups, ele veio trazer uma solução tentando apresentar o que seria a escolha perfeita para a contratação de inovação pelo poder público, pela administração pública de forma geral. Você tem vários requisitos aqui que te permitem escolher quem vai executar o contrato, te permitem avaliar a solução no meio do caminho, te permite fazer teste e, nesse caso, quando a gente pensa em startup e pensa que o ciclo de vida de uma startup é muito mais agressivo e muitas vezes as startups não passam do chamado vale da morte, se a gente tem o exercício de um teste remunerado, se ela não precisa ter um fluxo de caixa prévio para executar, para demonstrar que consegue, se ela consegue ser remunerada e se capitalizando ao longo da execução do teste, isso aqui traz uma vantagem muito grande para a contratação de inovação como um todo. Você consegue aproveitar o melhor cenário do mercado. Você consegue, de fato, contratar a inovação conforme a inovação é feita, ao invés de você deixar esse risco todo com o mercado e todo com o desenvolvedor.
Aqui eu trouxe uma linha de como mais ou menos acontece, né, a contratação do CPSI no Marco Legal de Startups, para exemplificar esse conceito de fail fast que foi aproveitado pelo legislador no modelo do CPSI. Né? Então, eu começo com planejamento, eu identifico o mercado, eu avalio a adequação das formas de contratação. Então, eu tenho uma fase inicial em que eu vou considerar o CPSI em paralelo com todas aquelas outras hipóteses. Eu vou considerar, nesse caso aqui, será que é melhor fazer um termo de cooperação? Será que é melhor fazer uma licitação? Será que o mercado está maduro o suficiente? Eu tenho tecnologias maduras o suficiente que me permitem uma competição e me permitem essa seleção? Ah, não, não tenho. Nesse caso aqui, a melhor solução, de fato, é o CPSI. Sendo o CPSI, eu vou para a fase de seleção. Na seleção, eu tenho uma licitação em modalidade especial. E aqui tem uma pegadinha, não uma pegadinha, né, mas uma vantagem que a lei das estatais trouxe para a Petrobras, já entrando no detalhe da Petrobras, que foi a possibilidade das estatais customizarem os seus processos de contratação em regulamento próprio. Então, se vocês tiverem a curiosidade de entrar no site da Petrobras e procurar o regulamento de licitação e contratos da Petrobras, vocês vão ver que tem um capítulo específico falando sobre a contratação de CPSI. O que foi feito? A lei foi estudada, o marco legal das startups foi estudado, as regras de contratação foram estudadas e foi levado para dentro do regulamento a forma como a Petrobras contrata o CPSI. E isso permite que as estatais tenham uma certa flexibilidade quando comparado com a administração pública direta, por exemplo. Então, aqui a gente tem um processo build to suit. O processo de contratação de CPSI foi pensado para se adaptar às regras internas da Petrobras. Uma vez feita a seleção e identificada aquelas que seriam as mais adequadas, aquela ou aquelas, é feito o contrato de inovação. E esse contrato, como eu falei, é um contrato de teste remunerado, que busca atender às necessidades de quem está contratando. A gente pode ter um ou mais contratos de teste. Esses contratos de teste, eles têm um limite de valor, justamente por ser um contrato de teste, né? Então, a lei já traz esse limite, embora permita que esse valor seja atualizado, mas já tem isso definido na lei. Uma vez executado esse contrato, o resultado dele é avaliado e, se tudo tiver dado certo, se a partir desse teste remunerado chegasse à conclusão que aquela solução de fato atende às necessidades, resolve aquele problema apresentado lá no início, no momento da seleção, é possível fazer a contratação direta do fornecimento. Então, aqui a gente passa, como eu falei, direto de um contrato de teste para o fornecimento da solução. Aí, já indo para o final, né? O que a gente teve já de resultado? Na Petrobras, demoramos 4 meses entre a publicação da lei complementar e a publicação do primeiro edital. Então, foi um processo muito rápido de implantação. E, embora tenha sido rápido, o resultado foi muito bom. A gente tem tido resultados muito bons com o CPSI. No primeiro edital, só depois do primeiro edital, já foram 8 contratos celebrados. Então, a gente já teve uma taxa de sucesso muito grande, comparando com o tempo que se demorou para implantar. Hoje, eu até coloquei aqui 30 contratos celebrados, mas um colega já falou que esse valor hoje de contratos de 2022 a 2024 já está em 40. Então, a gente já tem 40 contratos públicos de solução inovadora celebrados e, considerando o valor, a quantidade de 30 contratos, né, sem atualizar para 40, entre 2022 e 2024, a gente já tinha investido 41 milhões de reais em contratos de teste. E se a gente pensa que esses contratos eles têm valor limitado a 1 milhão e 600 mil cada um, então, assim, a conclusão é que os contratos de teste da Petrobras eles estão praticamente batendo no teto da lei. E aqui um dado de 2022, né, que a Petrobras ela foi escolhida como líder de Open Innovation com startups no Brasil. E aí eu coloquei aqui o QR Code para vocês acessarem o Petrobras Conexões para a Inovação, que é o site da Petrobras. No Conexões para a Inovação, a gente tem todas essas formas de constatar inovação da Petrobras. Então, a gente tem parceria com o Sebrae para o módulo Startups,
Tem o módulo Aquisição de Soluções, que é específico do CPSI, e outras formas também que a Petrobras utiliza para contratar inovação e que são abertas, estão lá divulgadas as oportunidades, é só entrar. E, como eu falei, em alguns casos é possível também a contratação de pessoa física. Então, é um link que vale vocês ficarem sempre consultando. Aqui, meus dados, meu contato. Muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, eu estou à disposição. Oi, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Jennifer. Eu tenho uma pergunta relacionada à parte mais legal mesmo, né, em relação ao regulamento para a Petrobras. Eu entendi que a Petrobras tem um regulamento próprio para fazer as contratações de um modo geral. Ela é um pouco diferente dos demais agentes públicos, né? Ela é uma sociedade de economia mista, né? No caso, por exemplo, usando como exemplo a Caixa Econômica, não seguiria o mesmo rito, vamos dizer assim, né? Não teria a mesma flexibilidade. Você entende, você consegue enxergar algo parecido com isso, mas que possa se aplicar a outros entes públicos? O Marco Legal de Startups, enquanto lei, ele se aplica à administração pública de forma geral. O que acontece é que, a depender da natureza jurídica de quem seja esse ente que está contratando, as normas do Marco Legal de Startups vão ser complementadas ou pela Lei Geral da Administração Pública, que é a 14.133, ou pela Lei das Estatais, que é a 13.303. Em sendo uma estatal, uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública, existe essa flexibilidade de cada uma normatizar alguns pontos em seu regulamento interno. Caso contrário, você vai para a regra geral da 14.133 e o que não estiver presente ali vai ser complementado por portaria ou por ato normativo. Mas, de qualquer forma, a lei, de forma geral, o Marco Legal de Startups, ele foi pensado para dar mais flexibilidade à contratação de inovação. Então, se você for olhar, diversas fases que são fases obrigatórias da licitação ordinária já são dispensadas para essa contratação. Então, por exemplo, a fase de habilitação é muito mais simplificada, a parte de verificação de documentos também é muito mais simplificado. O próprio edital e a forma como você avalia as propostas tem uma flexibilidade muito maior no que diz respeito, inclusive, à definição dos critérios. Então, um dos pontos é que, usualmente, quando você faz uma licitação, você escolhe com base no menor preço. É o critério de preferência adotado pela administração pública. Nesse caso aqui, a gente não tem essa exigência. E não é pressuposto da contratação da inovação no Marco Legal de Startups que você escolha a solução com base no preço. Então, você pode escolher a solução que melhor te atende. E aí, independentemente de ser Petrobras ou de ser administração direta, você tem essa flexibilidade já natural e intrínseca ao Marco Legal de Startups. Mais alguma pergunta? Teste. Sarita, em primeiro lugar, excelente apresentação. Tá? Eu tenho uma pergunta. Eu tenho acompanhado os editais da Petrobras, de CPSI, e eu percebo que a maior parte deles são principalmente drones, o que até conversa, né, com esse evento, mas é principalmente drone e IA. E esse valor teto da lei de 1.600.000, por vezes, não é suficiente, até considerando o negócio de óleo e gás da Petrobras, né? Então, tem uma pergunta, existe alguma possibilidade legal de aumentar esse valor para os editais futuros? Existe sim, e aí é importante falar que o Marco Legal de Startups, embora ele traga esse valor teto, né, ele já prevê a possibilidade de majoração dele a depender da variação do mercado. Então, tem lá uma hipótese desse valor ser revisto. No caso da Petrobras e de estatais de forma geral, quem aprova o novo valor é o Conselho de Administração, e no caso da administração direta é a maior entidade
da estrutura administrativa, né? Mas tem, sim, essa possibilidade. Não sei, aí eu não sei mesmo se existe algum estudo de que esse valor na Petrobras seja ampliado, mas, de fato, a gente tem reparado que, conforme os editais vão ficando mais complexos, os problemas vão ficando mais complexos, esse valor ele fica muito ali pertinho do limite. E aí fica aquela dúvida, né? CPSI, encomenda tecnológica, que não tem esse limite de valor. Então, isso é algo que está em estudo, sim. Mais alguém? Acredito que não. Então, pessoal, obrigada. Agradeço a atenção de vocês e desejo a todos um bom evento.